Confusão, gritos, imprecações, gemidos, rios de sangue. No meio desse caos, procurando enfrentar Loevenber, fui atacado por Hercúleo tripulante do Enigro. Nosso embate foi rápido, violenta cutilada na cabeça me fez baquear aturdido e ainda pude ouvir o contendor gritar, vitória! Abati o capitão do Hugo. Desmaiei e quando voltei a mim estava amarrado no convés do Enigro. A 2 passos de mim Bertrand e o anão, amarrados também. Procurei orientar-me e não tardou reconhecer-se Loevenber manobrando em Perse, guição da galera. Um pouco para trás, flutuava o meu malogrado Hugo, e os clamores intermitentes que de lá me vinham atestava que a luta prosseguia. Dentro em pouco a galera foi alcançada e, após ligeira resistência, vi Nigro e parte da tripulação se passarem para ela. Na confusão do momento, apenas pude apanhar uma frase de Loevenber, quando disse, a mulher fica como refém, até que me traga a soma fixada. E minutos depois, reaparecia enlaçando pela cintura uma mulher que, por sua vez, descansava a cabeça no seu ombro. Procurando acomodá-la no convés do Enigro, ouvi-lhe dizer com infinita doçura na voz, Rosa linda, meu tesouro, minha vida, até que enfim te reconquisto e ninguém, juro, te arrancará dos meus braços. Tal ouvindo, mesmo amarrado, estremeci. Rosa linda ali, nos braços de Loevenber? Estaria sonhando? Que objetivo a levaria à Itália? E onde estaria Curte? Seria possível que houvesse deixado a mulher como refém? Não, absolutamente, mas a verdade é que ela ali estava, a 2 passos, nos braços do primeiro marido e no mais terno dos idílios. Insana raiva me encheu o coração, rebolei no solo, procurando romper as cordas com os dentes, enquanto ele, o venturoso rival, só tinha olhos para vê-la. Depois, ouvi-lhe dizer, o miserável poltrão entregou-te para salvar-se, e não é verdade que nunca o amaste, nunca poderias amá-lo? A seguir, procurando conduzi-la ao camarote, passaram perto de mim, e ele, sem lhe deixar a mão, deu-me um pontapé, dizendo, perdeste a partida, senhor de Malfen, pois aqui está a condessa de Loevenber e, enquanto viver, ninguém poderá contestar meus direitos maritais. Quanto a ti, traidor, amanhã ajustarás contas com os peixes, de vez que teu sangue desonra a espada de um cavaleiro. E lá se foi sem reparar em Bertrand, em Rosa e no anão. Este, ao avistar a condessa começou a gritar e penso que ela o reconheceu, porque retrocedeu, fez-lhe quaisquer perguntas e depois intercedeu a seu favor, visto que pouco depois foi desamarrado. Só, entregue ao meu desespero, comecei a refletir, amanhã me afogarão. Morte penosa e humilhante. Subjugado, impotente, que fazer? Súbito, lembrei-me das palavras de Rabenal, morrereis todos juntos. Estorcia-me de raiva e de angústia, a morte me infundia pavor, comecei a suar frio. Horas terríveis assim correram, até que caiu a noite, uma dessas lindas noites da Itália, tépidas e quentes, de mares polidos e céu cravejado de estrelas. Olhar sombrio, contemplava as maravilhas da natureza, que pareciam sorrir à angústia da minha última noite na terra, quando, de repente, percebi algo a rastejar para meu lado e senti pequenina mão tocar-me. Era o anão a dizer baixinho, cuidado. E cortando as cordas, prosseguiu, é preciso fugir, seja como for, pois amanhã será tarde, mas fugir como e para onde, se estamos em alto mar? Respondi esticando os membros doloridos. Já libertei Rosa e Bertrand e temos combinado e em vias de execução um plano bem urdido. Trata-se de peitar a equipagem e assassinar o capitão. Vários marinheiros descontentes já morderam a isca e tudo faz crer que, com bastante dinheiro, os piratas vos consagrem chefe. Ficai atento, aqui, enquanto vou ver o que se passa. Agradeci, o anão desapareceu. O plano me sorria, tanto mais quanto colocava Rosalinda à minha discrição. Escrutei o ambiente em torno, o convés estava quase deserto, poucas sentinelas a postos, a mais, de meia nau. Chegavam gritos e cantos dos piratas, que assim festejavam a vitória. Nesse instante surgiram 2 vultos na escotilha. O capitão e sua mulher, sempre abraçados, vinham passear no convés, gozar as delícias da noite. E falavam de amor e de planos futuros. Fulo de cólera e louco de ciúme, rastejei para eles, dizendo comigo, já verão em que param as modas. Chegando ao grande mastro, escondi-me atrás de um rolo de cordas e procurava certificar-me se tinha comigo alguma arma, uma vez que a machadinha e um punhal foram perdidos na refrega, contudo, nas dobras do cinturão escarlate, ficará oculto o punhal que servirá a meu avô. No momento justo em que o casal passava dando-me as costas, ergui-me ofegante, tal qual fizera no torreão do castelo,
quando toquei a arma vingadora, mas a sorte me traiu, porque a lua rompendo uma nuvem bateu em cheio no convés e denunciou minha sombra de braço alçado. Rosalinda deu um grito e, mais rápida que um relâmpago, se interpôs, procurando resguardar com as costas o corpo do marido. O golpe, entretanto, já estava descarregado com toda a força do meu braço e Rosalinda tombou, dando-me a impressão do retrato fiel de minha avó. O capitão voltou, se transfigurado em raiva e dor. Ah! Bandido, ululou com voz estrangulada, e antes que me pudesse atirar pela murada, arrancou da cinta o comprido punhal italiano e mo cravou na garganta, com um golpe tão violento, que, atravessando o pescoço, enterrou-se no mastro e neste fiquei cravado. Os olhos se me nublaram, tive a sensação de estar rolando num abismo, ao mesmo tempo que pinças de ferro me constrangiam a garganta. Dores atrozes me corriam todo o corpo. Os sofrimentos ultrapassaram as forças, desfaleci. Quanto tempo estive imerso nesse benéfico estado de inconsciência, não o poderia dizer, mas digo que fui chamado à realidade pela mesma dor atroz que me cravara no mastro do navio, aí me estorcendo, vociferando e pedindo que me acabassem de uma vez. Por fim, acabei. Chamando Lúcifer, conjurando-o a reivindicar minha alma, por isentar-me das torturas de semelhante agonia. Tinha o corpo como que empalado a rubro, os membros inteiriçados, a língua presa, as têmporas em ebulição. Meus gritos de maldição deveriam abalar o céu, e contudo, ninguém parecia ouvi-los, porque ninguém me prestava atenção. Tentando um derradeiro esforço, passeei os olhos nevados em tudo o que me rodeava. E o que vi foi um céu escuro, pejado de nuvens ameaçadoras. O vento lulava levantando montanhas d'água, marinheiros corriam atarantados pelos convés. Depois, surgiu Loevenber com Rosalinda nos braços, porém, viva. No mesmo instante, uma serpentina de fogo riscou o manto caliginoso das nuvens e terrível estrondo fez estalar tudo em derredor. Intimamente abalado com esse fragor, tive a impressão de me despregar do mastro, arrastando comigo viscosa massa que distendia dolorosamente todas as fibras do corpo. O sofrimento era tanto, que ainda uma vez perdi a consciência. Tal como da outra vez, não sei quanto tempo durou esse estado. Quando, porém, voltei a mim, estava aliviado, mas fiquei surpreendido de me ver a mim mesmo estendido no convés, ainda pregado no mastro partido. A visão do meu rosto contraído, dos olhos vítreos, sem expressão, era coisa horrenda e eu me admirava de ainda estar vivendo com aquele medonho ferimento. Um olhar em torno deixou-me entrever que o céu estava limpo e o navio, desgovernado, balançava a pequena distância, brandamente levado pelas vagas e não muito longe da costa. Além, na praia, muita gente munida de cordas e varas, procurava aproximar o navio. A certa altura e depois de grandes esforços, alguns homens, todos pescadores, conseguiram galgar o convés. Entre eles, porém, pude lobrigar 2 escudeiros com as divisas da casa dos Rabenaus. E, o delírio da febre, pensei comigo, mas, no mesmo instante, outras pessoas apareciam e entre elas o próprio Curte, sempre embonecado, de mãos nas cadeiras. Dando comigo, fez um gesto de horror e desviou-se. Senhor! Interferiu um escudeiro, não se revista aquele? Pergunto, por que disse um marujo que se trata de ilustre personagem? Curte deteve-se um momento e respondeu, essa é boa. Acaso perdeste o juízo, Camber? Pois não está mais que provado que este corsário é, nem mais nem menos, que o conde de Loevenber. Talvez esse cadáver ateste algum compatriota ilustre. Nesse entretempo, acercou-se um pescador e, bem a meu pesar, entrou a esquadrinhar-me. Começou pelos bolsos, passou ao cinto, apossou-se da bolsa recheada, depois, a faca, entrou a retalhar-me o gibão. Ainda me lembro, angustiado, que tinha ao pescoço um breve com os gráficos dos subterrâneos que guardavam os tesouros e a certidão de nascimento de Rabenal que, por fortuito descuido não tinha destruído, conforme lhe prometera. Quis protestar, defender-me, arrancar das mãos do assaltante os preciosos despojos, mas, apesar da raiva que me impelia, fiquei imóvel, de mãos hirtas, crispadas, como se tudo aquilo não fosse comigo. Os pergaminhos passaram às mãos ávidas de Curte, que os folheou admirado e exclamou, dirigindo-se à comitiva, quem haveria de dizer que este miserável é, nem mais nem menos, que o conde Hugo de Malfem? E pesa ver como rebentos tão indignos afloram de troncos ilustres e assim os conspurcam. Um escudeiro interveio, acrescentando, mas, então, é o mesmo de quem se diz que foi condenado ao impeice, por haver tentado matar vossa ilustre esposa, e, neste caso, não merece cova em terra sagrada, pois dizem, igualmente, que ele se vendeu ao diabo e foi este que o libertou de maneira inconcebível.
Kurt recuou persignando-se dizendo, vamo-nos daqui quanto antes e deixemos ao mar e ao diabo fazer dele o que quiserem. Eu não podia compreender porque estava impossibilitado de intervir na conversação. Que não tinha morrido era evidente, tanto que via, ouvia, sentia a ardência do ferimento, estremecendo ao pensar que ali ficaria só e impossibilitado de receber qualquer socorro. Desceram todos e o navio destroçado, em abandono, ficou à mercê das correntes. Os raios solares me banhavam estendido, imóvel, não obstante, sempre cravado no mastro. Às vezes tinha sobressaltos, mas, ainda assim, aquele estado me parecia interminável. A situação se prolongava, a meu ver, de toda uma eternidade, até que um dia deixei de ver a luz do sol e mergulhei em trevas densas. Depois começaram a intermitir lampejos esverdeados, estrias amareladas aclarando o convés e o mar, com uma tonalidade misteriosa. Vultos em quantidade surgiram das vagas, com assombrosa destreza galgaram o navio. Estupefato, reconheci de pronto a equipagem do negro, todos feridos, gotejando sangue e desgrenhados, esfarrapados, de rosto lívido e olhos fosforescentes. Rosa e Bertrand apareceram por sua vez. Ele não estava ferido, mas vomitava água aos borbotões e parecia sorrir, de olhos esbugalhados. Por entre aplausos e gargalhadas da assistência, caminhou para mim e arrancou-me o punhal da garganta. Livre, atirei-me para a frente, ouvi vozes rudes e vi feixes luminosos de mistura fuligens negras, emitidas pelos piratas cruzando-se em todas as direções. Vamos comer e beber, é o que pareciam exprimir. De repente, tudo se transformou como por encanto. As mesas já estavam postas, e fartas. Eu também bebia, mas não podia matar a sede que me devorava. Rosa quis dançar, arrastou-me e rodopiamos louca, vertiginosamente, para só nos determos junto à mesa onde Bertrand, muito pálido e sempre de olhos esbugalhados, jogava os dados. O dinheiro chovia a rodo e as blasfêmias horripilantes crutavam-se no ar. Metia-me em toda parte, tudo farejava, mas não tinha um minuto de repouso. Minha angústia não tinha termo nem limites, o vinho não me acalmava a sede, o dinheiro fundia-se-me nas mãos e de todo aquele pandemônio se exalava um cheiro acre e pútrido, que me causava impressão de cautério insuportável. Torturado, como que embriagado, nada compreendia de tudo aquilo, quando vi gradualmente desvanecer-se a luz esverdeada e tudo esmaecer em torno. Os piratas se levantavam precipitadamente e atiravam-se no mar. Súbito, o capitão negro surgiu das ondas e de novo me cravando o punhal na garganta, fixou-me no mastro, desapareceu e tudo se fundiu num luar avermelhado que dourou o horizonte e cobriu o mar de um como véu purpurino. Eram os raios do sol nascente que aclaravam o navio destroçado, onde me encontrava imóvel, com a garganta trespassada. E o tempo ciscou em isocronia mortificante, os dias passavam e eu não me movia, devorado pela sede. Com as sombras da noite vinham as sombras dos piratas e repetiam-se as orgias, que reacendiam todos os vícios e paixões, sem jamais os acalmar. Alquebrado por tamanhas torturas morais, perguntava a mim mesmo por que Lúcifer, que, sem dúvida, de mim se apossara, não vinha suavizar meus sofrimentos. E passava a invocá-lo com todas as fórmulas cabalísticas que me vinham à mente. Considerando-me cada vez mais desgraçado e desprezado, comecei a pensar naquele que no mundo chamavam o Deus de misericórdia, Criador de todas as coisas e Senhor do próprio Satã, a quem consentia tentar os homens somente para lhes comprovar as virtudes. Desejei, portanto, voltar-me para essa entidade suprema e procurei recordar as palavras sacerdotais, mas nada consegui. Meu espírito petrificado não conseguia formular uma prece, e quanto mais insistia, mais fracassava. Apeguei-me, então, à ideia de que me salvaria se conseguisse encontrar um sentimento, um só pensamento capaz de atingir essa divindade que tanto subestimara na terra, porque não prometia dinheiro nem gozos materiais. Perseverei, redobrei de esforços, e de repente, senti-me inundado de ligeiro calor, o peso opressivo diminuiu e pude coordenar este pensamento: ó Deus, que dizem misericordioso, perdoa meus pecados, alivia-me, e tu, Jesus, que sofreste por nós, fazei-me compreender a verdade. No mesmo instante, um clarão me envolveu e de mim jorrou um facho luminoso que se elevou qual jacto saído da fonte, em gotículas prateadas, e na sua passagem dissipava as trevas densas que me cercavam. Por essa espécie de clareira percebi, muito acima de mim, um céu azul, translúcido, e nessa atmosfera feérica, uma entidade celeste, útil aparição de vestes flutuantes.
Ser de beleza perfeita, indescritível, assim me falou, espírito culpado e desditoso, não te enganes, o demônio a quem empenhaste a alma não tem, por enquanto, necessidade de ti, e apenas está escolhendo o que semeaste, sempre elegeste os gozos que o dinheiro e os vícios propinam, todas as paixões ignóbeis foram por ti avidamente cultivadas, entregaste-te sem freio a todos os crimes, à dureza de coração, à avareza e ao egoísmo, atraíste para junto de ti criaturas do teu mesmo estofo e juntos gozastes, tu e elas, e o inferno em que acreditaste cair, após a morte do corpo, é justamente o estado em que te encontras. Continuas agora fazendo o que fizeste na terra, cercam-te os mesmos companheiros que lá escolheste, mas os órgãos do teu corpo já não podem ressentir e transmitir as mesmas sensações. Como vês, a vida material cessou e o que sentes é o reflexo de paixões e desejos que o corpo não mais pode facultar. O que na terra chamam inferno é o estado criado pelos homens. Espíritos culpados e endurecidos. Assim, pois, até que possas suscitar em ti mesmo uma reação para melhor, até que, por uma prece ardente e sincera possas elevar teu espírito ao Criador, has de remoinhar na órbita dos teus crimes, deverás sentir horror e o desgosto de tuas faltas, o verdadeiro pesar do mal que a outrem fizeste, e antes que em te desperte sentimentos de verdadeira compaixão por tuas vítimas, antes que te mova o desejo de reparação, não poderás entrar na rota salvadora. Lembra-te de que nenhum arrependimento, nenhuma prece bastarão, só por si, para atingires esse escopo. Vai, portanto, vagar por lá mesmo onde pecaste, frequenta os que, como tu, pagam efêmeros gozos de uma existência terrena de circunstâncias espirituais tão horrorosas, para que o exemplo deles possa abalar teu espírito. A prece ser-te-á sustentáculo como lenitivo aos teus padecimentos e servirá, igualmente, para apaziguar os ódios inimigos, que te hão de perseguir. Velou-se o luminoso espírito e desapareceu no espaço. Senti-me, porém, liberto, consegui safar-me dos destroços do navio e mover-me à vontade num ambiente tenebroso e sufocante. Meu primeiro pensamento foi para o meu castelo. No mesmo instante me vi envolvido e arrebatado num furacão, a defrontar meus ancestrais. Tentei entrar, mas, escura massa, pútrida, sulcada de flamas rubras, barrou-me a passagem. Quis fugir, então, e logo retido e impulsionado por força estranha, avancei e atravessei a massa infecta. Sacudido por horríveis sofrimentos, verifiquei que estava rodeado de vítimas, recém-nascidos que me apresentavam um coração agulhado, mulheres desvairadas que me exprobravam a perda dos filhos e consequentes suicídios, crianças a maldizerem pela morte dos pais e por isso, mortas também elas à fome. E toda essa turba de seres envenenados de ódio, turbilhonava em torno de mim, agarrava-se a mim, abafava-me, paralisava-me. Pensando-me, por assim dizer, arrastaram-me até um quarto onde costumava festejar meus crimes com orgias. Tentei dali fugir, mas logo verifiquei que estava como que soldado e então me lançavam nos braços os recém-nascidos, obrigando-me a lhes beijar os ferimentos abertos, parecia-me provar, assim, algo de repugnante quando meu corpo espiritual se estorcia de horror, risadas infernais me punham quase louco. Exausto, sem saber onde me ocultasse, recordei as palavras do Espírito Luminoso, ora e humilha-te diante das tuas vítimas. Só de o pensar, porém, todo o meu ser se revoltou. Pois que, humilhar-me perante aquela gentalha, diante dos próprios vassalos ou vilões mandraços, que se atreviam a escarnecer de mim? Nunca! E de novo o cutelo e o estilete de ouro me vieram às mãos e recomecei a tarefa, a sorver aquele sangue horrível que me queimava as vísceras. Quanto tempo durou esse suplício? Impossível dizê-lo, para só confessar que chegou o momento crítico de recorrer novamente ao Ente Supremo. Deus onipotente, modera-lhes o ódio, livra-me deles, reconheço meus crimes, depreco tuas graças e o perdão das minhas vítimas. De novo, o jacto luminoso se projetou do meu corpo denegrido e recaiu em chuveiro prateado sobre a multidão ululante, que se premia em volta de mim. A multidão recuou, os apodos rarearam e continuei orando, até que a turba se foi afastando, empalidecendo e fundindo-se no espaço. Aniquilado, terrificado, detive-me a considerar a existência pavorosa que levará, mas logo estranha força me arrastava para fora daquele quarto e me impelia para os subterrâneos, deslizando naquela escada bem conhecidas, até chegar ao esconderijo dos tesouros. De pronto, compreendi que era chegada a hora de rever meu pai. Nesse instante, me apareceu novamente o Espírito Luminoso, dizendo: estás vendo, infeliz, as terríveis consequências de uma vaidade criminosa? Querias possuir a vida e a juventude eternas, esquecendo que a vida terrena depende daquele que te concedeu para te experimentar. A compreensão de um fim malogrado e de crimes vão te acarretar as penosíssimas sensações que ora experimentas.
Recorda que cada iniquidade originou diversas, quão nevíticas consequências, resultantes todas do primeiro crime. És, portanto, o responsável, visto como, quem põe a roda a movimento, responde pelos danos que a roda produz. Sumiu-se o espírito e continuei o meu penoso caminhar. De passagem, vi espíritos tenebrosos, curvados ou acocorados junto dos sacos de ouro, pretendendo barrar meu caminho e tinha de romper seus fluidos ardentes, deletérios, ressumando cupidez e avareza. Finalmente, transpus sem maior obstáculo, a porta de ferro que me pareceu antes pasta mole, e cheguei ao âmago do subterrâneo. A primeira coisa que se me deparou foi meu pai, magro e repelente, tal como o recordava. Os cabelos grisalhos em desordem, caíam-lhe pelas orelhas, o rosto parecia mosqueado e as mãos descarnadas escamavam convulsivamente os montes de escudos em torno. Debaixo da montanha aurifulgente, jazia um cadáver ressequido, cuja carne dava ideia de pergaminho enegrecido. Compreendi, desde logo, que o horrível destroço era o seu corpo físico e que o espírito culposo lutava no corpo fluídico com o qual se julgava materialmente vivo. As paixões não saciadas, da cupidez e da avareza, lhe inspiravam o temor de perder o seu tesouro. Percebendo-me de pronto, deitou-me olhares que bem denotavam seu estado de alma e de mortal rancor. Ah! És tu, Hugo? Pois bem, agora seremos nós dois a guardá-lo. Força estranha me atraiu para a massa rebrilhante e ali fiquei, respirando o fluido asfixiante que se exalava do perispírito de meu pai, que não cessava de contar e recontar as fascinantes e queridas moedas. Por mim, sofria cruelmente, quando um sopro de raspão me inspirou este pensamento: pelo ouro, tu o mataste, portanto, fica junto dele e observa os sofrimentos que a cupidez engendra, a fim de que a riqueza criminosamente adquirida te inspire aversão. Ali fiquei, de fato, mas nosso ódio mútuo aumentava e, muitas vezes ele, no auge da raiva, atirava-se a mim e me asfixiava com o seu fluido ardente. Nesses lances, eu revivi o tetérrimo transe do parricídio, amontoando em cima dele gasosa massa de moedas, sem o perder de vista. Sem me dar conta de que tudo aquilo não passava de miragem, reflexo de criminoso passado, é claro que experimentava o mesmo terror, a mesma angústia do momento real em que procurava eliminar aquele indesejável. O suor inundava-me a fronte, depois verifiquei que eram fagulhas negras, que me choviam no corpo compacto, e não obstante, leve, causando-lhe dores terríveis. Inquietude e terror me esfalfavam. Vês? Os fluidos do passado criminoso recaíram sobre ti, disse a voz do protetor invisível. Meu pensamento logo se voltou para o guia espiritual, que apareceu e disse: humilha-te aquele que assassinaste pede, não por ti, mas por ele, e quando ele te houver, em parte, perdoado, poderás deixar este lugar, que guarda um tesouro inútil. Voltei-me para meu pai, disposto a pedir perdão, mas vi, surpreso, que ele se tinha transfigurado, ou por outra, que tinha algo de outro ser, no qual identifiquei, pela toga, um inimigo que eu eliminara, quando Tibério. Reconhecendo-o, o impulso de humilde por obter perdão transformou-se em feroz orgulho e me revi, de novo, imperador tirânico e senhor do mundo. Em tais condições, pedir perdão e misericórdia para quem já me havia pago sua dívida de ódio, afigurou-se-me humilhação indigna. Era preferível continuar sofrendo, fosse o que fosse, e como fosse. Resisti, portanto, e vi que a penumbra ambiente se tornava mais escura, chispas avermelhadas saíam do cérebro do inimigo, tanto quanto do meu, cruzavam-se e recaíam sobre mim, causando-me sensações físicas intoleráveis, sem um minuto de repouso. Meu perispírito se estorcia asfixiado em fluido comburente, devorador. Atiramo-nos um ao outro, para nos estrangularmos e a raiva crescia de pronto, porque, vendo-nos reciprocamente, nada podíamos tatear senão o vácuo. Passados os acessos, recaíamos no primeiro estado, ele a fossar um monte de ouro, eu a despejar ouro em cima dele, no intuito de o asfixiar e consumir, mas, sem embargo, vendo-o sempre. Para o espírito não existe o tempo, e por mais que sofra, não pode calculá-lo como pudera, conjeturava, formular uma prece pela turba imensa de meus perseguidores, sentindo-me aliviado, e agora não podia fazê-lo? Quase instantaneamente apareceu o espírito luminoso e dispersou as trevas que me envolviam. É porque, perturbado e odiento, encontravas-te à face de vítimas que mal algum te haviam feito, não se impunha vencer teu próprio ódio e a indiferença te facilitava a intercessão. Agora, porém, trata-se de te venceres a ti mesmo e no teu coração rancoroso encontrares a prece, não para teu próprio alívio, mas para aliviar teu inimigo. E, contudo, é mister que o favoreças, que purifiques os fluidos negros que o atormentam, e somente quando tiveres provado que sabes vencer teus impulsos inferiores e cooperar, de bom grado, para o bem-estar do inimigo, poderás almejar e conseguir teu próprio alívio. Tenta,
pois, fazê-lo. Fiquei sucumbido. O que se me exigia era o impossível. Aliviar com as minhas preces o figadal inimigo cuja presença me enfurecia. Constatar que ele melhorava, ficando eu mesmo a sofrer? Não. Nunca. 1000 vezes preferível sofrermos ambos eternamente juntos. E o combate feroz recomeçou. Todavia, apesar do seu ódio, o inimigo foi o primeiro a acalmar-se. Também ele tinha ouvido os conselhos do guia espiritual. De repente, viu recobrir-se de escuro vapor, que despedia fagulhas. Compreendi que procurava refletir, vi que lhe jorrava do cérebro a mesma luz prateada, a princípio baixa e depois mais brilhante, à proporção que as fagulhas caíam, qual chuva benéfica, na atmosfera esbraseada e viscosa que me envolvia, e que assim se dissipava e me causava confortante refrigério, como banho aromático que me aliviou. Senti-me algo mais livre e experimentei relativo pouso. Olhei para o inimigo, vi que se debatia penosamente na atmosfera pesada, formulando com dificuldade um pensamento de perdão. Meu próprio ódio se amainara, ao ver que, graças aos seus esforços, me sentia melhor. Pude, então, elevar ardente súplica ao Criador, ó Deus Todo-Poderoso, e tu, meu guia espiritual, fazei que ele compreenda que imploro me perdoe o mal que lhe fiz e tenha a morte que, como seu filho, lhe infligi. Quero, agora, eliminar a aversão que ele me inspira e não me cevar nas suas torturas. Fazei, enfim, que ele possa oferir todo o bem-estar que me proporcionou. À medida que estes pensamentos, enérgicos e sinceramente se formulavam, senti intenso calor invadir todo o meu ser, o subterrâneo e quanto nele se continha esvaneceu-se, afastou-se, inclusive o perfil do inimigo, que se escondeu não sei onde, nem como. Um jacto de luz descendente, arrebatou-me a uma esfera leve e agradável, comparada àquela em que me encontrava. Eram como oceano cinzento e nebuloso, sem princípio nem fim. Antes de tudo, fiquei maravilhado com a mudança, depois, caminhei sempre em linha reta, sem objetivo determinado. Não podia subir e não queria descer, mas, longa e pungente mágoa de mim se apossou, a do isolamento naquele oceano nebuloso, sem objetivo, sem futuro, e tão só escoltado pelas recordações de um passado irreparável. Ansioso, pensei no guia que logo apareceu e me disse: agora podes compreender por que sofres na solidão em que te encontras, não mais perseguido por tuas vítimas, nem obrigado a repetir os monstruosos crimes perpetrados na terra. Confuso, sem saber o que lhe respondesse, o guia prosseguiu: vês? Na terra nunca te faltou habilidade para tramar infâmias, nem astúcia bastante para idealizar gozos materiais, nunca a inteligência te claudicou, quando se tratava de molestar teus semelhantes, mas aqui, onde já não podes praticar o mal, onde, pode dizer-se, já não sofres, relativamente, não sabes sequer traduzir a angústia que experimentas e nem sabes como responder-me. Compreendi quão limitada era a minha inteligência e o guia confirmou: sofres da inação que leva ao desespero, experimentas a necessidade de atuação, mas precisas compreender que deves, antes, purificar-te espiritualmente, despojar-te dos maus fluidos, até poderes encetar qualquer trabalho de utilidade geral. Tua inteligência e conhecimentos adquiridos podem ser aproveitados, mas quem aceitará o melhor artífice, sabendo o vicioso entre companheiros suscetíveis de serem por ele contaminados ou pervertidos? Convence-te, ó alma perturbada, de que toda a energia que te resta deva ser aplicada a ti mesmo, repara no teu perispírito caliginoso e, não obstante, que brado de numerosos fios luminescentes, restantes das tuas relações terrenas. Pois que aspiras convivência social, dirige teu pensamento aos velhos companheiros e vejamos aonde te levarão esses fios luminosos. Para logo se me apresentou Bertrand, Rosa, Calmore, a seguir, de brusco, me vi no fatídico navio, entre a sua equipagem que, ainda perturbada, continuava, na espiritualidade, entregue às fictícias orgias, das quais o corpo fluídico já não podia compartilhar e só lhes deixavam insaciedade maior. Ah! Não quero aqui ficar, exclamei aterrado, mal respirando aquele ar pesado e mefítico, que os envolvia. O guia, que até lá me acompanhará, falou, assim, recuando diante dele: como poderás provar a sinceridade do teu arrependimento? Esta sociedade está ligada a ti pelos laços fluídicos do crime e pela efusão de sentimentos recíprocos. Somente com eles poderás emparelhar como obreiro, no reino espiritual, mas, como no estado em que se encontram, eles nada podem fazer, cumpre começares trabalhando pela sua conversão. Deves procurar despertá-los e olha que podes e deves fazê-lo, por isso que os superas em inteligência, em conhecimentos rudimentares do bem e foste o primeiro a compreender tua verdadeira situação. A ti, portanto, corre a obrigação de os ajudar e, fica certo de que,
por esse árduo labor farás jus a colaborar na obra ingente, pacificadora e científica, do plano espiritual. Assim concluiu e desapareceu, mas eu já estava desiludido de uma teimosia que só engendrava sofrimentos inúteis e resolvi dedicar-me com firmeza à conversão dos companheiros. Todo o castigo, qualquer expiação, seriam preferíveis à inação enervante em que me encontrava, embebido no passado irreparável. Dirigi-me, pois, a Eulenhof que, não obstante os maus sentimentos, possuía lúcida e profunda inteligência. Enviei-lhe em centelhas luminosas uma exortação plena de pensamentos sensatos e convincentes, a mais, com grande surpresa, percebi que nem sequer pôde ouvir minha voz. Voltei-me então para a Rosa que, perversa mulher, me retribuiu com um jacto de fluidos nauseabundos e estonteantes, inutilizando minha sugestão. Passei-me para outros, inflamando-me pouco a pouco, disse-lhes tudo o que me vinha à mente para esclarecer o seu estado, para lhes fazer compreender que se envenenavam e se impunham a si mesmos seus intoleráveis sofrimentos. Vendo, porém, que todos os esforços se baldavam, mudou-se-me o fervor em raiva impotente, para concluir que, afinal, eles só tinham o que mereciam, de vez que tudo fizera para aliviá-los. Pobre alma! Exclamou o guia reaparecendo. De chofre, não te envergonhas de tamanha impaciência? Que seria de ti se contigo assim tivéssemos procedido? Sabe, então, que não tendo despertado em tua pregressa encarnação mais que os instintos do bem-estar material, teus atuais conselhos não podem ser apreendidos. Lembra-te do que me atraiu a ti. Não foram raciocínios nem conselhos práticos, mas a humildade, a prece, a compenetração da própria falta. Somente orando por esses míseros sofredores poderás atingir-lhes a espiritual audição e purificar o fluido que os envolve. Compreendi, posto que impedido por seus fluidos odiosos, comecei a fazer uma sincera prece por todos, e como anteriormente, empolgou-me o ardor persuasivo. Minha prece exalçou-se em fervor crescente, qual flecha luminosa, mergulhou no espaço. Coisa singular! À medida que essa luz argentina cinge a treva, vultos diáfanos e transparentes surgiam de todos os lados, a orarem comigo. De imediato, a argêntea cascata varreu as trevas ambientes e a voz dos bons espíritos agradecendo-me lhes haver possibilitado aproximarem-se dos entes amados chegou-me aos ouvidos. E qual não foi minha admiração ao ver que aqueles piratas criminosos, que tinham renegado a Deus e abandonado o lar, conservavam no espaço amigos dedicados que, atraídos pela minha prece, acorriam calmos para levar os pobres sofredores à contrição. Não tardou se encontrasse junto de cada qual um protetor invisível. Depois tudo se esvaneceu e as silhuetas escuras, sustentadas por seus amigos, ascenderam no espaço. Fiquei só, mais feliz e leve como jamais o fora no mundo. Uma sensação de íntimo bem-estar me encheu a alma dorida. Procedeste a contento, disse meu protetor, e agora segue-me, porque todos os do teu grupo já desencarnaram e ides ser julgados. Não temas, assim, espírito culpado. Já experimentaste o purgatório moral e lhe sentiste todo o peso. Curva-te, pois, sem murmurar, aos ditames que os teus supremos juízes te apontarem. Nada negues, pois sabes, lá cada segredo do teu ego será devassado e seja qual for a sentença, seu cumprimento acarretará um grau superior na escala da perfeição, que todos haveremos de conquistar. Convence-te da fugacidade das existências terrenas e as provações e expiações não te causarão espanto. Ao lado do meu guia, atravessei as massas nebulosas e fomos dar num círculo luminoso e duplamente deslumbrante, visto que aclarava os recessos de minha alma imperfeita, tanto quanto as trevas em que vagava. Eu tremia. Sim, tremia, porque a minha afoiteza era apenas humana e a consciência ali estava a dizer-me que ia ser julgado. E meu protetor confirmava. Intenso clarão, seguido de estrondo que me abalou todas as fibras do corpo espiritual, impeliu-me para a frente e ouvi: Espírito de Tibério e de Malfen, apresenta-te aos teus juízes. Hugo de Malfen. Narrativa de Lotário de Rabenal: morrer para renascer, tal é a lei fundamental da criação. Estas poucas palavras encerram todo um programa imenso. Certo estou eu de que não haveria na Terra tantos suicidas, se o homem pudesse levar o pensamento além da morte e pudéssemos reformar-lhe as convicções, dizendo: vais morrer para reviver, vais apenas trocar um inferno por outro inferno, e mais vale seguir até o fim da rota traçada pelo destino. Eu, outrora Lotário de Rabenal, hoje autor destas obras, escavo agora remoto passado, para deter os insensatos, suscetíveis de quebrar a corrente que os agrilhou à terra,
para que não venham experimentar, de futuro e mais penosamente, o peso dessa corrente, que ninguém pode recusar, pois, muitos, se não todos, deixamos nessa instância de exílio ações não concluídas, pensamentos e projetos apenas esboçados e afeições diversas não aclaradas, muitas vezes, pela experiência da vida. Naquela noite em que a obra de toda a minha vida se esboroou por minhas próprias mãos, eu tinha o espírito alanceado por 1000 sentimentos, orgulho ferido, temor do segredo descoberto e, sobretudo, a cessão de um posto no qual só eu tinha imperado. Logo que comecei a galgar os degraus daquele altar, de cujo cimo comandarai, ajudado por um espírito arguto e profundo, li no coração dos meus subordinados, compreendi que era preciso genialidade para dirigir e sustentar tão vasta empresa. E a perspectiva de que tudo ia desmoronar com a minha morte foi um bálsamo para o coração ulcerado. Que sofra, dizia, os ingratos e revoltados. E aquele sangue que, uma vez incendido pelas paixões, não conhecia comportas nem remansos, subiu-me ao cérebro, o punhal reluziu aos meus olhos desvairados de raiva, agudíssima dor em todo o corpo, logo seguida de algidez mortal, culminaram em profundo desmaio. Quando recobrei os sentidos, sofria cruelmente. Como que através de espesso véu, vi a multidão que me rodeava, dei as últimas ordens e nomeei meu sucessor. Eu sabia que Benedito carregaria, como punição, o fardo que ele mesmo se propusera sopesar, mas, de resto, todos os sentimentos odiosos se esmoreciam no momento, pois sentia que algo estranho se passava comigo, negro véu como que se adensava a meus olhos, os nervos, da cabeça aos pés, trepidavam, um frio glacial me paralisava os membros, até que sobreveio o violentíssimo choque e me projetou como que fora de mim mesmo, envolto em completa escuridão. Quando voltei a mim, vi-me, qual gaze flutuante levada pelo vento, num ambiente nebuloso e pardacento. Compreendi, de pronto, o meio em que me encontrava e não tardou perceber-se, simultaneamente, uma entidade luminosa, muito conhecida. Amigo de outras eras, ele havia lutado há muitos séculos e se graduara moralmente, ao passo que eu continuava estacionário e acorrentado às minhas paixões. Espírito que atingira, em suma, um grau de perfeição incomparavelmente superior ao meu, tornará-se meu protetor. Fitando-me enternecido e triste, assim falou, mais uma tentativa inútil, por que te deixaste arrastar por tuas paixões impetuosas? Tenho ordem para dizer-te que, por enquanto, estás condenado a perambular na terra, consistindo da tua punição em ver, com a acuidade dos sentidos espirituais, todos quantos lá deixas, irás contemplar as obras que iniciaste, o cumprimento das tuas decisões, para que experimentes todo o amargor do desencanto. Lastimo-te, meu impulsivo e arrebatado amigo. Sim, lastimo-te, porque sei que vais travar luta ingente com o teu coração sensível. Não ficas, contudo, exilado nem condenado à solidão, poderás agregar teus amigos, mas, toma cuidado em não te deixares arrastar pelo ódio, porque, neste caso, a punição será dobrada. Quando te sentires fraco, chama por mim. Isto posto, projetou sobre mim uma luz azulada, que me envolveu em centelhas multicores e me acalmou as dores do corpo espiritual. Depois desapareceu. Examinei-me, apalpei-me. Evidente. Estava novamente desencarnado. Nada me era estranho ali. De há muitos séculos, vinha percorrendo esse espaço transparente e meu pensamento se voltou para os amigos e protetores. Tanto bastou para que me visse logo rodeado de 9 espíritos refulgentes. Seja bem-vindo, disseram mentalmente. Depois de permutarmos rápidas impressões, disse-lhes, estou condenado a voltar à Terra e tudo presenciar até que todos os do meu círculo desencarnem e se juntem aqui. Vou baixar imediatamente a atmosfera terrena, pois, como não ignorais, um ser da minha têmpera não espera que o constranjam e sabe o que lhe cumpre fazer. Porventura, fiéis paladinos, quereis acompanhar-me na empestada atmosfera humana? Presinto que hei de ver coisas assaz dolorosas para mim. Meu guia já o predisse. Quereis descer comigo e, quando preciso, tomar algum médium para me auxiliar? Um círculo mais estreito formou, emanando rósea claridade, elemento fluídico peculiar à fidelidade que nos unia e que, por instantes, pareceu confundir nossos perispíritos. Como deixar que partas e sofres sozinho, lembrando-nos que, quando sofríamos e espiávamos, na carne ou fora dela, sempre sacrificaste comodidade e repouso a benefício nosso? Iremos. Pois, aonde fores, e uma coisa só te suplicamos, que não te deixes arrastar por qualquer impulso de vingança, que te possa prejudicar. Baixamos todos, penosamente, respirando na atmosfera terrena. Lancei depois, para baixo, o fio luminoso que se rompe com a morte do corpo material. Ele cindiu. O espaço,
qual relâmpago, e logo entrevi o solar Dusha, Benal. Desolação e luto lá reinavam, mas o cordão fluídico me atraiu para o médium, em cuja aura se envolvera, formando um laço rubro como sangue. Esse médium era uma mulher, que, derreada na cadeira, soluçava em desespero. Estremeci. Acabava de reconhecer Rosalinda, que chorava a minha perda como a de um belo cavaleiro, um homem sedutor e espiritual, que lhe havia comprazido. Lancei sobre ela um fluido calmante, mas meu coração me atraia mais para o filho, e logo fui arrastado para o quarto onde ele se encontrava, deixando aos fâmulos o encargo de lavar e vestir meu corpo, já removido da abadia. Kurt estava de pé, junto à janela aberta. Abandonava, assim, os despojos do pai, a quem tanto fingia amar. Ah! O homem embotado na carne poderia iludir-se, mas o espírito que ora ali estava e cuja presença ele mal poderia suspeitar, apreendia o sentido de todos os seus pensamentos, ao mesmo passo que via jorrar-lhe do cérebro espessa massa de fluidos negros. O cinto luminoso que lhe cercava a fronte era estreito e fosco como o próprio coração, por traduzir-lhe a ingratidão e o egoísmo. Não era o filho a chorar o pai mas, ao invés, o orgulho satisfeito, a alegria de um poderio finalmente atingido, que lhe inflavam o coração. Pouco distante, flutuavam, como um disco, seus pensamentos e anseios mais recentes, como, por exemplo, se me libertasse dele. Em casos de amor, não se poupa nem mesmo um pai. Experimentei grande abalo no corpo perispiritual. A artéria do coração, que por 1000 filetes a ele se ligava, artéria brilhante e luminosa, que, só por si, constitui o ornamento do espírito, ainda mesmo atrasado e que serve de fulcro, retorceu-se e negrejou. Entretanto eu não acreditaria, preferindo julgá-lo simplesmente desesperado. O punhal que lhe dera, ele o havia experimentado no intuito de varar o coração paterno, que só pulsava por ele e lhe havia cedido até a mulher amada. Contorci-me dolorosamente, um fluido mordente constringiu-me o peito. E como assim não ser, se havia, durante toda a vida, dedicado ao ingrato a maior ternura? Sim. Criei-o em meus braços e dia a dia se me despertavam no coração impetuosos sentimentos de paciência e ternura. De que serviram afeição, cuidados, amparo, dispensados em toda uma existência? Que direito teria, então, para odiar Benedito, Sanctus e toda a comunidade que tão severamente ele fiara? Assistia-me o direito de exigir-lhes qualquer coisa, quando se me deparava ali alçada, contra mim, a mão de um filho estremecido, de um ente a quem me ligavam todos os laços fluídicos de meu próprio sangue, daquele ser que me fazia pulsar o coração e que havia adorado como fruto único de um grande amor conjugal. Tive ímpetos de fugir, mas não pude e experimentei, então, a enormidade do castigo que me prendia à terra. Debalde murmurei de mim para mim, não é a primeira vez que encontras este espírito poltrão e mesquinho, em muitas encarnações tem sido por ele atraiçoado e ferido, e, contudo, insistes em lapidá-lo, qual escultor que, deslumbrado com a própria obra, quer dar-lhe vida e não encontra mais que o bloco inerte e frio. Pois que o conheces, como e por que te afliges? Ele é simplesmente indigno de ti. Mas, acompanhá-lo é um suplício horrível, considerei, e, conformando-me com a inelutável sentença, perfilei-me algo resmungando contra o ingrato que zombava da minha afeição. Nesse instante, abriu-se a porta do quarto e entrou um homem alto e magro. Era o padre Bonifácio, capelão do castelo, monge austero, de fisionomia ascética, cujos lábios finos e olhos sombrios denunciavam vontade férrea e cruel. Esse homem tinha sido a minha alma danada e, valendo-se da religião e da disciplina moral, subjugava com mão de ferro o espírito tímido e covarde de Kurt. Bonifácio se acostumara a subjugar a vontade dos seus confessandos e assim foi que, mais de uma vez, me dissera que não trocaria sua autoridade com o duque, porque se este podia dispor do seu corpo, ele, em compensação, lhe senhoreava a alma. Ao entrar no quarto, Bonifácio deu a bênção a Kurt e lhe fez sinal para que o acompanhasse ao oratório. Obediente, cabisbaixo, Kurt não hesitou, mas eu li no seu cérebro este pensamento: Padre maldito, antes fosses para o inferno e não me viesses burlar com o teu palafrório intempestivo, a entrevista com a bela Ia de Rosalinda. Bonifácio assentou-se junto do confessionário encimado por um crucifixo de ouro e disse com a maior gravidade: Meu filho, acabas de sofrer uma grande perda e deves ter o coração em chaga aberta, mas, sabendo-te um espírito mundano, julguei que lucrarias procurando alívio na confissão, caso o demônio te houvesse insuflado a ambição de mando e a nova situação te impedisse de sentir, menos profundamente, a morte de teu pai. Como teu diretor espiritual, impõe-se-me prescrever-te o mais rígido jejum e a mais severa abstinência de todos os prazeres mundanos.
Além disso, é necessário que faças valiosas dádivas ao nosso convento e distribuas esmolas à pobreza. Depois, a exemplo de tua avó e de tua futura esposa, um retiro espiritual de 6 meses, em intenção do nosso querido morto. Furioso com a decisão da noiva, Kurt praguejou intimamente e exalou fluidos negros, que o bom do padre não viu, e sim, apenas, que ele cruzou os braços em atitude piedosa, para dizer: estou pronto a fazer tudo quanto ordenais, mesmo porque não tenho cabeça para pensar noutra coisa que não a perda enorme que acabo de sofrer. E, ao dizê-lo, tapar os olhos com as mãos e acrescentava: bem desejaria chorar, se isso não fosse impróprio de um fidalgo. Pois chora, meu filho, disse o sacerdote, pousando a mão na cabeça do hipócrita, já que perante o teu confessor o pranto só pode honrar o coração filial. Ah! Meu padre, sinto-me esmagado pela enorme responsabilidade que ora recaí sobre mim, de vez que meu boníssimo pai sempre reivindicou todo o peso do seu fardo, que agora me sinto incapaz de carregar. Oh! Reconheço-me tão mau, tão mundano, indigno e imperfeito para substituí-lo, que, talvez por isso, as preces não me auxiliem, não me beneficiem. E, contudo, leio a Bíblia todos os dias e não deixo de desfiar meu rosário, conforme aconselhastes. Pois ergue-te à noite e lê os salmos de Davi, que, a exemplo dele, te sentirás aliviado nas horas de amargura. Tenho em mente um plano para o qual solicito vossa aprovação, disse Kurt, é fazer, logo que minha mulher e minha avó tenham partido para o seu retiro, uma peregrinação, descalço, à capela de São Bonifácio e lá, na gruta do bom eremita, passar com ele algum tempo em jejum e piedosas meditações. Digna ovelha do meu rebanho! Exclamou Bonifácio, erguendo as mãos, aplaudo e abençoo essa ideia, que só pode ser inspirada por tua piedade. O padre mal sabia que a piedosa ideia não passava de pretexto e que, não longe da capela, havia um albergue isolado, onde Kurt se entretinha a seduzir uma bela rapariga, filha única e arrimo do velho hoteleiro cego. Assim, contemplando a digna ovelha ali ajoelhada diante dele, Bonifácio pensava: meu pobre paspalho, não me escapas algo ante a tutela, sem tugir nem mugir. E altivo e satisfeito, inflou-se-lhe o peito de orgulho como se dissesse: tenho a faca e o queijo na mão. Em compensação, o pensamento de Kurt se definia assim: como safar-me deste maroto de padre que, a exemplo de meu pai, me considera uma criança e pretende, ainda por cima, impor-me o domínio da sua igreja? Desde os 16 anos que ele me cativa e agora é tempo de o mandar as favas. Não pude deixar de rir. Ah! Se os encarnados pudessem ver os pensamentos que se esboçam sob a máscara de carne, quantas e quantas vezes não fugiriam horrorizados entre si? Profundamente desgostoso, resolvi deixá-los para visitar o convento que tinha absorvido a maior parte da minha vida e onde tanto havia pecado e gozado. A perspectiva do sombrio edifício me despertou as mais vivas e variadas recordações. Acreditei estar vivendo o dia em que, pela primeira vez, lhe transpus os umbrais, na qualidade de fiel discípulo do prior de Antônio. Com a rapidez do pensamento, desci aos subterrâneos bem conhecidos e penetrei no laboratório. Absorto, fez-se apoiada na mão, lá estava o infatigável Bernardo na sua faina de atrair do espaço a indomita centelha evadida do corpo. O laborioso sábio merecera sempre a minha amizade e bem que desejava poder demonstrar-lhe, agora, a realidade das suas presunções. Lançando o olhar em torno, dei com a presença do jovem e robusto boticário, que trabalhava calado, arrumando pacotes de ervas para secar. Enviei-lhe um feixe de centelhas que timbraram no ambiente. As ondas aéreas subiram e prensaram o peito do frade, que empalideceu e deixou pender a fronte. Entrou, depois, a tremer, sob a pressão das correntes de fluido puro e refrigerante que lhe enviei, encolheu-se no tamborete e adormeceu bocejando e espreguiçando-se. À medida que o torpor o invadia, massas de fluido avermelhado, espesso e gorduroso se lhe desprendiam do corpo. A essa emanação, opus meu cordão vital partido e semelhante a outro vazio, e num abrir e fechar de olhos, o fluido avermelhado encheu meu corpo vaporoso, que tudo possuía, exceto a substância carnal. Respirei por meus pulmões assim materializados, e, lançando o cordão atrativo do meu pensamento sobre o perispírito de Bernardo, fi-lo estremecer com um choque fluídico. Ele levantou a cabeça e olhou espantado, dizendo-lhe então o narrado por Benedito. Bernardo caiu de joelhos e lágrimas de alegria lhe rolaram nas faces arrugadas pelo trabalho e pelos anos. A alma, disse ele, sobrevive à dissolução do corpo e pode, assim, visitar os que lhe foram caros? Obrigado, mestre, por esta prova da imortalidade. E dizendo-o, palpava-me com angústia e satisfação concomitantes. Mestre, prosseguia, aqui neste laboratório, onde a procurávamos, vens dar-nos a prova da verdade.
Não estou, portanto, enganado, meu esforço tem razão de ser. Ó Deus, grande é tua misericórdia. Mas, dize, mestre, poderás aqui voltar e inspirar-me? Sim, respondi apertando-lhe a mão, voltarei para corroborar a verdade que investigas. O monge adormecido agitou-se penosamente, percebi que ele sofria e, inclinando-me, esfreguei as mãos fluídicas saturadas de eletricidade cósmica em meus próprios membros cheios de fluido carnal, remeti fluido vital ao corpo do monge, sustando, assim, com essa contracorrente, a onda de fluido avermelhado ainda dirigida para mim. O monge se acalmou, seu rosto adquiriu a cor natural e eu me afastei, mantendo a sanguessuga fluídica, que representava meu cordão vital. Momentos após o monge despertava. Confesso que experimentei indizível bem-estar com a presença de Bernardo, que não chorava a ausência de um morto, mas de um amigo. Seus pesares exalavam fluidos quentes e benéficos que, saindo-lhe do coração, aqueciam meu coração, intanguido, pela algidez de Kurt. Trabalha, valoroso obreiro da verdade, pensava, ao deixá-lo, e alçando-me no espaço, trabalha, porque breve estarás entre nós. As preces sinceras de minha mãe adotiva e de alguns amigos me atraíram de novo à terra, vi a capela do Castelo, onde celebravam a encomendação do meu corpo, antes de o levarem ao jazigo dos Rabenaus. A igreja estava repleta. Percebia-se em todos os semblantes profundo pesar, ou uma gravidade triste, mas, pairando sobre as frontes abatidas, configuravam-se os pensamentos. Pensavam na caçada em perspectiva, outro, no banquete, este no melhor meio de iludir o ciúme da esposa, e, por último, um tal que tapava os olhos talvez úmidos, pensando que se a grande quantia emprestada pelo defunto conde não estivesse catalogada, o filho deixaria de cobrá-la e ficaria, então, com a grata lembrança do excelente fidalgo, que emprestava sempre sob palavra. Depressa, entretanto, me abstraí desses indiferentes, para concentrar a atenção em Kurt que, não longe do catafalco, mantinha-se de pé ao lado do duque, a saborear a honra que lhe dispensava o suzerano, e não tendo para mim um só pensamento de pesar. Fremi de raiva. Ah! Quanto me doía não lhe poder gritar de cara, espírito mesquinho e vil, tu te rorras diante desse duque, cuja nobreza em nada excede a dos Rabenaus. Não. Meu filho não tinha partícula do sangue que me corria nas veias, alma de lacaio invertebrado diante de tudo que lhe parecesse superior a si, ouvia cada conceito do suzerano como se ouvisse evangélicas sentenças, gravando-as no coração como dádivas sagradas. Ó! Pacóvio, considerei, se soubesses que nenhuma jerarquia outorga inata nobreza, e que esta tanto pode latejar sob o camisão do camponês como sob a couraça do cavaleiro. Malgrado o nome, a fortuna, o poderio que te leguei, antes mesmo que meu corpo esfriasse, eis que teu espírito reivindica, servil, o papel de escravo ao lado desse duque, cruel e pérfido como tu mesmo. Quanto daria eu para não presenciar tanta baixeza? Mas a vontade dos guias me forçava a permanecer junto dos homens e tive de assistir aos funerais. Vi Rosalinda com minha mãe seguirem para o convento e, por fim, acompanhei Kurt que, metido em grosseira blusa, pés descalços e cingindo uma corda, partia para sua peregrinação, após receber a bênção do padre Bonifácio. Ele fantasiava essa viagem obcecado por planos amorosos, atinentes à filha do velho estalajadeiro, e quando chegou à floresta em que demora a gruta do eremita, tomei-lhe a dianteira e vi um frade beneditino a ler o seu breviário sobre uma campa, a campa do eremita falecido dias antes, e que o frade ali conduzira para enterrar. Reconheci logo o irmão Lucas, astuto, hipócrita e sempre humilde perante os poderosos. Lucas conhecia Kurt, e quando este lá chegou, recebeu-o com a maior deferência. Enquanto observava o digno par, que discorria animadamente, notei, na aura do monge Lucas, um espírito negro e temível, que tentava evidentemente, ocultar-se às minhas vistas. Com força de vontade e superioridade espiritual, intimei-o a descobrir sua individualidade, mas, logo o identifiquei, estremeci, pois era um inimigo mortal de Kurt, adquirido em pregressa encarnação e de quem, por mais de uma vez, eu o havia livrado e por isso temia a minha presença ali. Tranquiliza-te, disse-lhe, porque não te impedirei de atingir este ingrato. Não quero ajudar-te, nem hostilizar-te, crê. Satisfeitíssimo, o espírito malevolente aferrou-se mais fortemente ao monge e logo notei que, enquanto os dois encarnados conversavam, seus fluidos mais se harmonizavam, e quando Lucas concordou em desamparar a rapariga cobiçada, sua confessanda, as torpezas de Kurt, apertando-se as mãos a ovelha e o pastor, dignos um do outro, o espírito inimigo senhoreou o cérebro e o coração do indigno fidalgo e, cobrindo quase totalmente de fluidos negros, exclamou, até que enfim, apanhei-te vou devolver-te, em dobro, minhas dores e angústias.
seu pensamento, jorrando em todas as direções, não tardou aparecer-se um enxame de espíritos inimigos. Ó! Curte, já nessa encarnação, quantos inimigos tens aqui adquirido? Tua dureza de coração, teu egoísmo tem frutificado. Os infelizes que atormentaste e escorraçaste quando me ausentava do castelo, mortos de fome ou de paixão, vão agora cobrar-te as dívidas. Curvei a fronte, acabrunhado. Sim, era preciso, ele não queria regenerar-se, lutar contra o mal que os perseguidores lhe desfechavam sem tréguas, mudando-lhe o humor e gostos a cada instante. E cada qual desses perseguidores invisíveis podia atuar nele, visto que sua índole egoística e pérfida correspondia aos seus instintos. Dirão talvez que é injusto abandonar uma criatura à perseguição dos invisíveis, mas o espírito se encarna precisamente para resistir ao mal e, quando o fundo nele é fraco e mau, quando essa lassidão e fraqueza lhe proporcionam um bem-estar material relativo, sem que ele procure resistir a si mesmo, resistindo aos prazeres vulgares, a despeito da voz íntima que lhe ordena fazer o bem e evitar o mal, esse encarnado não merece lástima, pois só tem o que desejou e mereceu. Quem semeia iniquidade e egoísmo colhe ódio e vingança. Pouco depois, Kurt se escondia e logo entrou na clareira uma jovem loura de faces rosadas. Pelos fluidos que a envolviam e pelos pensamentos que emitia, reconhecia uma criatura bondosa, porém fraca. Sua fé, acanhada, tinha-a sustentado até então na trilha da virtude, tinha podido resistir aos homens da sua classe. Era preciso aparecesse um fidalgo, sem alma e sem brio, para ludibriá-la e conspurcá-la. O padre Lucas procurou consolar a desventurada Gertrudes pelo falecimento do velho eremita, a quem ela dedicara verdadeira afeição, depois procurou ouvi-la em confissão. A ingênua criatura lhe confiou que tinha o coração opresso e perturbado o ânimo, desde que encontrara um desconhecido e dele ouvirá empolgante e terna declaração de amor. Que esse homem lhe apertava a mão e lhe embargava os passos, sempre onde quer que a encontrasse, e mais, que era belo e que se julgava fascinada, entretanto, sua velha madrinha, alma piedosa e devota, estava convencida que tudo não passava de tentação demoníaca, presunção tanto mais dolorosa quanto seu noivo, piedoso carvoeiro, era filho dessa mulher, sua madrinha. Padre Lucas ergueu a cabeça e engendrou uma resposta que deveria servir a Deus e a Mamon. Filha, disse ele, eu não conheço o homem de quem me falas, mas tu deves conhecer, por ti mesma, a força dos sentimentos que te empolgam o coração e te roubam a tranquilidade. O amor, minha filha, é sentimento divino, foi por amor que Deus criou o mundo e concedeu à humanidade todos os bens terrenos. Também não fez distinções nem exceções em sua dádiva, dela excluindo os indignos, tanto os bons como os maus. Logo, para o amor não há freios quando ele nos invade o coração, como se depreende destas palavras do Salvador, quando diz que a quem muito amou, muito será perdoado. Quanto vos agradeço, meu bom padre, estas consoladoras palavras! Exclamou a jovem, de olhos encendidos, logo perguntando, não é pecado, então, amar este belo moço desconhecido? Não, certamente, sobretudo se puderes atrair as bênçãos do céu para o teu amor, e agora, permite-me que vá rezar na sepultura do nosso saudoso Davi. Enquanto isso, podes aqui ficar, orando por mim e por ele. Afastando-se o padre, Gertrudes ajoelhou-se diante do crucifixo pendente da parede da gruta. Em vão seu protetor espiritual lhe dizia que fugisse. Ela nada ouvia e, dentro em pouco, sorrateiro, entrava a Curte. Sensual sorriso lhe franzia os lábios ao aproximar-se da rapariga para abraçá-la. Ela quis esquivar-se, porém, ele forçou-a a sentar-se no banco de pedra e lhe falou do seu grande amor. Quando, porém, lhe tateou o corpete de tecido grosso, fechou a cara e disse, Bela Trude, vou te dar veludo para um casaco e far-me-ás o favor de usá-lo sempre, pois esta fazenda me estraga as mãos. Outra coisa que te quero dizer é que as tuas roupas recendem as iguarias que serves aos teus fregueses, ora, quando me pertenceres, quando fores minha mulher só usarás veludo e seda, e pérolas, e perfumes nesta bela cabeleira. A rapariga permanecia assentada, cabisbaixa e muda, considerando-se ao lado de um fidalgo disfarçado, uma vez que assim lhe falava de sedas e joias. Dúvidas de mim? Estou a ver que receias retribuir minha paixão e, no entanto, sabe que aqui vim em peregrinação a este santuário, só para pedir ao céu que abençoe nossa união. Dize-me, então, que juramento de fidelidade te devo prestar? Espera um pouco, disse Gertrudes correndo para fora da gruta, de lá voltando com o padre Lucas e logo exclamando, jura, então, diante deste santo homem, que casarás comigo. Desconfio que és um trovador, ou fidalgo talvez, enquanto que eu não passo de rústica aldeã, mas sem embargo, o coração não exige nomes. Furtivo sorriso frisou os lábios de Curte. Padre!
Disse: sois testemunha de que juro casar-me com esta moça e lhe entrego este anel como garantia da minha palavra. Deus os abençoe e lhes conceda risonho futuro, concluiu Lucas erguendo os braços. E Kurt abraçando-a. Acreditas agora, louquinha? Então espera-me logo à noite, junto da fonte, pois preciso ouvir meu pai e resolver quando antes o nosso casamento. Gertrudes inclinou-se e desapareceu na floresta. Ele, então, rompeu em gargalhada: veja que idiota! Como leva a sério? Não suspeita que breve me fartarei dela. Convosco, porém, meu padre, há o que conversar, de vez que me inspirais simpatia. Pergunto: aceitais a capelania do castelo, no caso de vacância? Os olhos do padre cintilaram de alegria. Muito me penhorais, mas não mereço tão grande favor. Procurai-me lá no castelo e talvez possais ajudar Frei Bonifácio, mesmo porque ele anda adoentado. Falar-lhe-ei dos bons predicados que em vós encontro. A verdadeira intenção que o dominava era a seguinte, insinuando-lhe a possibilidade de substituir Bonifácio: quem sabe, este belo rapagão, que suponho emancipado de maiores preconceitos, não me ajudará a desfazer-me do velho monge impertinente e vigilante? Amofinado e triste, alcei-me no espaço por alguns momentos. Reconhecia-me, também eu, espírito culpado e fraco, mas tanta baixeza me nauseava. Um dia tive desejos de rever o convento e fui para lá impelido. Hóspede sutil e invisível, penetrei facilmente na cela do novo prior, pois Benedito acabava de ser aclamado pela comunidade, inclusive a secreta. Pendia-lhe do pescoço a cruz de ouro e no rosto se lhe estampava a alegria do sucesso. Assentado, apoiando a fronte nas mãos, do cérebro lhe jorrava uma nuvem de projetos ambiciosos e arrojados. Consegui o que desejava, li acilinamente: estou vingado e respondo, perante Deus pela série de crimes que pratiquei, mas, como cabeça deste rebanho, preciso igualmente considerar as palavras do Evangelho. Manter esta associação de vingadores é empresa tão perigosa quão exaustiva, ter de pensar por todos e ser o servo de cada um, visto que, pelo regulamento da confraria, o prior deve ser o primeiro a facilitar e prover a vingança de cada um. Rabenal tinha quase que o dom da ubiquidade, mas era também cavaleiro e dispunha de inúmeras relações sociais, ao passo que eu, não. Eu me conservarei monge intransigente e severo e a confraria morrerá pouco a pouco. O poder da igreja deve aumentar sempre, por toda a parte, sobre as suas ovelhas, e eu não posso tolerar, no próprio convento, outro poder que não derive exclusivamente do priorado. Tomada esta decisão, ergueu-se sorridente e começou a andar pelo quarto.